Cinematografia, episódio 28, Entre Lágrimas e Felicidade, gravando. Olá, nós somos o Cinematografia Podcast e a gente está aqui hoje para falar sobre, talvez, o filme mais comovente dos últimos tempos, pelo menos dos últimos anos de fato, porque é isso que as pessoas têm falado sobre Hamnet. Meu nome é Flávia Ariela. Fernando Gelonese. E eu sou Jason Baroni, alguém que não é tão fã da literatura renascentista assim, prefiro muito mais o que veio depois, mas sou fã desse filme. Muito bem. Na verdade, Jason, olha, eu tô descobrindo que muita gente tá fã desse filme e isso pra mim é um fenômeno. Eu acho que o que mais me deixou perplexa diante do filme em si é a reação das pessoas durante o filme e após o filme. Eu achando que era a Flor de Lótus, a barroca, a única sofredora, né, que não conseguia sair do cinema porque estava com a cara inchada de chorar, porque estava em êxtase. Cheguei à conclusão que eu sou só mais uma dentre milhares de pessoas que se sentiram exatamente da mesma maneira. E isso é algo muito legal e importante, porque eu não via isso acontecer há muito tempo no cinema. E me deixou felicíssima, né? O que é estranho. Não, imagina, estranho nada, Flavinho. Eu acho que essa... Por isso que eu até brinquei, né? Entre lágrimas e alegrias aqui. Porque é um bom filme. E acho que a gente tá carente de bons filmes. Independente da história, entendeu? Às vezes o Jason mesmo falou, pode não ser a literatura que você gosta, pode estar nem aí para quem foi William Shakespeare e tudo mais, como eu também não sou grande, né? Mas cara, em termos cinematográficos, assim, história, filme, roteiro, interpretação, o foco, é um filme que te leva, tem uma paciência, assim, de te mostrar uma história de família que é dilacerante. É uma das coisas que a gente conversa aqui. Ele consegue pegar algo que é particular da Inglaterra e transformar em algo universal, que é o amor por família, a catarse, o luto, são esses temas fundamentais que permeiam a nossa vida. E quando a diretora trabalha com tamanha sensibilidade, até os mexedores de celulares das sessões guardam seus WhatsApp e começam a chorar. Aí fica a questão, será que as pessoas mexem no celular porque o cinema está pior ou o cinema está pior porque elas mexem no celular? Eis a questão. Eis o Tostines. Eu gosto quando, de certa forma, um filme ele encanta as primeiras pessoas nas exibições iniciais e aí cria-se meio que um culto acerca da emoção que o filme provoca. Eu não acho que isso seja sempre real, eu não acho que isso sempre seja verdadeiro, porque muitas pessoas vão ao cinema já esperando que vão chorar, vão ao cinema já saindo da sala gravando suas reações de forma premeditada, mas a emoção ao longo do filme, ela, quando é compartilhada, que é o que vocês estão dizendo, eu penso que é a experiência máxima do cinema. Né? Justamente isso que a gente tem perdido ao longo do tempo, não só assistindo a histórias como essas, que são cada vez mais raras. É uma história que conta, que fala de um tempo passado. A gente está falando de no mínimo 300 anos, de 300 a 400 anos atrás, né, da narrativa, do que se passa na narrativa. Nós estamos falando de uma história de uma família tradicional, nós estamos falando da presença da religião. Então, são temas que realmente estão ficando cada vez mais raros, né, e sendo cada vez menos tratados com cuidado, com atenção, com a destreza, a delicadeza que merecem, né? Então, acompanhar tudo isso acontecendo em cima de uma história que não é, por exemplo, After Sun, que é um filme que eu amo, mas que já é uma história super contemporânea, né? Tem o Paul Mescal também, é claro, né? Fazendo também um papel de pai, que parece que ele nasceu para ser um pai no cinema mesmo, né? Mas não é uma história que nos soa mais tão convencional assim, especialmente para o público de hoje em dia que está indo ver um filme desses, né? Então eu também fiquei muito surpreso, fiquei muito feliz
com a experiência cinematográfica compartilhada na sala, porque é o tipo de filme que você ouve pessoas perdendo o controle de chorar, e é uma emoção que você sabe que, por mais que seja premeditada, ela é genuína por algumas coisas que a gente vai falar aqui, depois eu volto a isso, e que, mostra por que o cinema é tão importante, né? Sem dúvida. Eu acho que eu tive exatamente essa percepção e por isso que eu fiquei tão feliz. E, na verdade, eu me peguei pensando o seguinte, poxa, quando foi a última vez que eu chorei no cinema? E eu não conseguia me lembrar. E isso não é só porque eu sou insensível, porque, de fato, é difícil que eu chore nas coisas, mas o tempo tá mudando, eu tô ficando mais velha e tô ficando mais manteiga, né? Mas a grande questão em torno disso é provavelmente eu só choro, só me emociono de fato a chegar ao ponto de chorar publicamente quando algo me toca de forma muito agressiva, seja de forma boa ou ruim, ou seja sentindo dor, alegria, desejo, paixão, o que quer que seja. E eu não consegui realmente me lembrar da última vez que eu chorei no cinema, né? Então, eu estou falando de filmes que são exibidos de forma pública e que a gente pode ter essa experiência pública, coletiva, compartilhada. Porque em casa, eu assisto os filmes que eu desejo, que eu escolho, e aí sim, eu acabo vendo coisas que eu sei que eu vou me emocionar de um jeito ou de outro. Mas no cinema isso, de fato, fazia muito tempo. E é interessante porque eu já comentei aqui, quando eu fico muito impactada com uma história no cinema, eu não consigo falar sobre ela depois. E isso ali não foi só uma questão de eu ficar reflexiva, eu realmente não conseguia falar sobre. Tanto é que estávamos eu, o Fernando, né, e um casal de amigos, e eu não conseguia conversar com ninguém, eu precisei vir embora para casa para respirar um pouco, e na verdade talvez eu tenha continuado chorando um tempo ainda. Não foi algo que acabou quando o filme acabou. E depois disso eu comecei a ouvir muitos amigos falando exatamente a mesma coisa, fazendo postagens sobre isso. Amigos que são atores, amigos que estudam, gente da filosofia, escritores. E de repente pessoas fazendo comentários públicos, relatando essa experiência de uma maneira muito semelhante. E é isso que é cinema, eu acho que é aí que tá. Quando a gente falou sobre os primeiros filmes dos irmãos Lumière e as pessoas se espantavam juntas, é isso. Então, por mais que talvez a gente possa ter uma crítica ou outra em relação, sei lá, a questões históricas do filme ou o que quer que seja, tudo isso é muito menor em relação ao que ele provocou nas pessoas. E só por isso eu acho que ele já mereceria todos os prêmios do mundo, porque eu acredito que cinema sirva. Se houver propósito, talvez o propósito seja esse, que as pessoas possam sentir alguma coisa de forma coletiva. Eu tenho uma pergunta para você, uma pergunta simples. Meu Deus. Você chora diante da beleza? Vou até dar mais um gole no meu café aqui para responder essa, hein, Jason? Eu acho que se eu não chorar diante da beleza, é porque não é. É porque não é beleza. Porque isso, de fato, é algo, talvez, que esteja no cerne daquilo que os primeiros filósofos pensaram sobre beleza. Que ela precisa, até certo ponto, ser catártica. E esse, para mim, é o maior termo que define esse filme. Mas eu já volto nesse quesito aqui. Eu perguntei pro Fê, mas eu gostei que você respondeu nesse lapso de ato falho. Eu tinha entendido que era pra Flá também. Eu também, você falou, tem uma pergunta pra você. Tem uma pergunta pro Fê. Fê. Olha só. Você, eu já tô vendo que você chora diante da beleza, óbvio, né? Mas exatamente, eu tava esperando uma resposta sua dessa, por isso que eu não te perguntei. E você? Boa. Cara, eu acho que assim, eu choro diante da beleza, mas não sei se eu vou meio na contramão do que vocês às vezes pensam e tal. Eu choro muito pelo que é humano. Eu tenho uma empatia patológica sobre o ser humano, assim. Acho que a Flávia me conhece, entendeu? Eu prefiro humano a cachorro, eu prefiro humano a gato, entendeu? E aí eu acho que o segredo... E aí a beleza está dentro do humano, né? Porque só o humano consegue abstrair o que é beleza, né?
Eu acredito que os animais não têm, embora tenha penas coloridas para atrair a fêmea, isso não é beleza necessariamente, entendeu? Uma melancia no pescoço pode atrair muita coisa também. Mas eu acho que a beleza tá nisso, sabe? Dessa percepção humana do que a gente consegue ver nesse filme. E acho que o principal caráter, que acho que leva todo mundo a chorar, é porque o filme é um espelho para as pessoas, é um espelho do que é ser humano, dos sofrimentos, porque tem tantos componentes que são explorados e ali com calma, sem ser piegas, sem querer ser endereçado para alguém, sem querer levantar bandeira nenhuma. Eu vou dar um exemplo, não sei se a gente vai entrar nas análises mais profundas em algum momento, mas que eu acho interessante. Falaram da questão religiosa, né? A protagonista, ela é meio wicca, né? Meio bruxa, e ela entra no seio de uma família anglicana, bem conservadora, né? Nos moldes da época. E você vê um atrito, como é de se esperar, mas uma tolerância que é típica do humano. Entendeu? Duas pessoas, assim, a família não reconhece o lado, sei lá, wicca dela, né? O lado bruxa dela como algo... Wicca, né? Como algo válido, e vice-versa. Mas na hora que a coisa aperta, né? Que assim, na doença, todo mundo ali, tipo, ela pede 1000 poções e objetos, e a pessoa vai lá, e ao mesmo tempo você vê a pessoa ali rezando. Então, assim, isso eu acho que é muito humano, é conseguir conviver com um nível de diversidade que nenhum outro animal conseguiria de maneira sustentável, né? E acho que isso a gente vem perdendo. Então, até esses pequenos pontos do filme, eu acho que mostram muito o que é sensibilidade, o que é ser humano, porque passa por várias etapas, né? Como a gente já falou, o luto vai estar muito presente, a paixão. Esse filme tem muita calma para desenvolver a paixão entre os dois protagonistas. Não é um beijo frívolo, não é uma paixão arrebatadora à primeira vista, mas que também vai se desgastar tão rápido quanto, né? É uma coisa que vai... Uhum. É um amor impossível, mas também não é aquele impossível que vamos tomar veneno, entendeu? Então, assim, você entende? São coisas que me parecem mais humano mesmo, entendeu? E eu acho que esse é o segredo. As pessoas acho que estão carentes de ver humanidades, se ver um espelho, uma saída, porque eu acho que cada vez a gente se torna mais robô, mais máquina, mais ser social, com bandeiras e arquétipos muito específicos para seguir. Você tem que pensar isso, você tem que acreditar nisso, sua filosofia é essa. Aí quando a gente põe um filme que fala assim, ó, ser humano é isso aqui, sabe? Na hora que a coisa aperta, você chora, você desespera. Aqueles gritos da mãe, né, nos momentos... então, acho que é isso. Aí não tem como. Aí qualquer ser humano que senta na frente de outro ser humano, por uma empatia que talvez seja ancestral e genética nossa, chora. Então, choro durante da beleza, mas choro durante da beleza da humanidade também. Esse filme tem muito disso. Mas sabe que é interessante isso? Eu também fiquei me questionando se esse seria um filme melodramático no sentido de querer manipular o sentimento das pessoas. E a minha resposta, em particular, é não. Ele não é melodramático e ele não deseja manipular. Porque, sei lá, eu vou comparar aqui, talvez em algum momento a gente fale sobre o Morro dos Ventos Vivantes ou não, mas é uma bomba, já vou adiantando aqui, é uma bomba, né? E aquele é um bom exemplo de filme que quer te manipular. Então nada ali é verdadeiro, nada dali vem de algo que você consiga ter esse espelho que o Fer tá trazendo aqui pra gente. Enquanto em Hamnet, tudo parece não é natural. De fato, você vê encenação e ok, é ótimo. O filme funciona com os atores atuando. Afinal, tá falando aí do final de 1500, a gente precisa ter uma atuação condizente com o que está sendo retratado. Mas você consegue se identificar com aquilo, porque qualquer pessoa conseguiria. Então não é uma manipulação barata, porque eu me irrito bastante com filmes que tem essa manipulação barata, que sei lá, Sessão da Tarde, né? Você bota num filme um cachorro que vai morrer, claro que todo mundo vai chorar. E isso pra mim é manipulação barata. Agora, você coloca um filme, uma criança que vai morrer, a grande questão é como isso vai ser contado. Você já sabe o que vai acontecer. Quem conhece a história de Shakespeare já sabia. A grande pergunta é como é essa narrativa e ela vai me levar para onde, por onde. E o filme é brilhante a fazer isso, brilhante. Eu acho que assim, uma coisa que esse seu comentário desperta, acho que até para os nossos ouvintes é uma questão que ajuda a complementar, é que assim,
existe um conceito dentro da comunicação ali, da linguagem, que todo recorte que você vai fazer, seja ele ficcional ou recorte da realidade, no caso documentário, você vai estar manipulando a história. Vocês concordam comigo? Você escolhe que, desde que o personagem vá para o A ou B, ou até mesmo a forma com que ele vai. Então, existe um contrato tácito entre espectador e autores, né, que assim, olha, eu, enquanto consumidor, aceito ser manipulado, desde que isso me traga o que você falou, uma catarse, né, ou seja, catártico, né? O que acaba acontecendo? Quando isso extrapola o que você estipulou, até aqui eu aceito ser manipulado, aí já foi demais, porque tá barato, tá chinfrim, tá meio ruim, aí a gente sente essa pegada, entendeu? Então assim, a manipulação ela sempre vai existir, mas quando tá dentro do nosso contrato, sabe, eu aceito ser enganado para ter prazer, não sei se alguém já passou por isso na vida, mas é muito comum, não é mesmo? Toda vez... Não vou nem começar. Vocês entendem, toda vez que a gente entra numa sala de cinema, a gente tá assinando, tá pagando para ser enganado. Mas aí tem que ser dentro de um nível de enganação que estimula a imaginação, que estimula a reflexão, que dá um prazer, né, sinestésico, pode ser pela imagem, pode ser pela trilha sonora, pela própria história contada. O ideal é que seja um pouco de tudo, e acho que essa é outra coisa legal desse filme. As várias camadas dele comunicam com a gente, desde planos maravilhosos do pai e do filho bem distantes, assim, quase western, abertos, para mostrar a distância e aquela impossibilidade de conviver junto, até passando por direção de arte, cenas maravilhosas de zenital, assim, a moça de vermelho na floresta, aí as interpretações maravilhosas, trilha sonora em cima. Então, assim, em várias camadas o filme entrega o que a gente topa ser enganado para fazer, entendeu? E aí fica legal. Lógico, não é um filme perfeito, mas eu acho que no geral ele acerta muito nisso. Concordo. Gente, assim, fazer a sinopse desse filme é algo razoavelmente simples, porque a gente pensa o seguinte, o filme não é sobre Shakespeare, ponto. Isso é algo importantíssimo, não é sobre Shakespeare. Ele traz uma história que contém Shakespeare, mas ele é um filme sobre família. Então, o que a gente acompanha nesse filme, primeiro, né, um roteiro adaptado, acho que daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho disso, mas ele vai fazer uma amálgama entre traços que são biográficos de Shakespeare e sua família e, principalmente, ficção. Então, não adianta tomar tudo como verdade. O que a gente tem de verdade no filme? Shakespeare se casa com uma mulher chamada Anne Hathaway. Sim, tal qual Quem não se a casaria, linda, não? maravilhosa Anne Hathaway, né? Então o nome Agnes foi inventado? O nome Agnes não foi inventado. Ele aparece em alguns documentos históricos, poucos, né, da forma como o pai da Anne Hathaway chamava ela, né? Tinha lá Agnes no nome. Então, a história a gente tem a família de Shakespeare, eles têm 3 filhos e uma dessas crianças morre. E a grande questão é como é que cada um vai lidar com esse luto. Então, é um filme sobre família, é um filme sobre luto, e é um filme que tem uma personagem principal que não é o Shakespeare, que é a esposa dele, a Agnes. Então, tudo isso é fato, é verídico. Agora, como essas coisas vão se amarrando, aí tudo vai vir desse livro de 2020, na verdade, da Maggie O'Farrell, né, que é uma irlandesa, Irlanda do Norte, que escreve o livro, se torna um best-seller, né, o livro se chama Hamnet mesmo, e a partir desse livro, então, depois, né, a Chloé Zhao vai entrar em contato com ela para poder começar a fazer as filmagens, enfim, elas vão trabalhar juntas. Então, a autora do livro trabalha no roteiro do filme também, o que é muito importante. Raramente isso acontece, porque pode dar ruim, mas nesse caso deu muito bom, né? Então, é um filme sobre família, sobre luto, sobre perda e sobre Shakespeare, porque ele tá lá, né? E eu, se me permite, acrescentaria, é um filme sobre o amor. Porque a forma que esses dois se apaixonam é muito um amor verdadeiro. E acho que a tristeza, o sofrimento e a família só é de fato tão revelador assim, porque eles de fato se amam durante todo o arco.
mesmo quando eles estão separados, né, que o próprio luto separa mais eles. Eles já estavam separados espacialmente porque ele ficava indo para Londres e tal, e ela, muito conectada à natureza, achava isso absurdo. Não conseguiria ir numa cidade, uma metrópole da época, não é mesmo? Mas eu acho que o fato de eles sofrem tanto porque o luto os separou, não, para além da distância. Então eu acho que é um filme também sobre amor, gente, porque é um amor arrebatador, assim. Tanto que no final, sem dúvida, eu acho que o final é catártico porque eles se reencontram dentro do amor. E aí acho que é, sabe, aquela cicatrizada do luto que vai deixar a cicatriz na pele, mas que acho que ainda há espaço para uma reaproximação dos personagens. Fer, é até legal você trazer isso porque, historicamente falando, parece... Há muito pouco registro sobre a vida do Shakespeare, de fato. Eu tô aqui, eu vou citar super rápido um livro que eu gosto muito, do Harold Bloom. Harold Bloom é um dos maiores biógrafos... Calma, aí, cheguei, pronto. É um dos maiores biógrafos de Shakespeare. E esse livro aqui especificamente se chama Onde Encontrar a Sabedoria, e ele vai analisar isso dentro da literatura, da filosofia e da literatura em geral. Então vai falar sobre partes da Bíblia hebraica, né? Jó, Eclesiastes, vai para os gregos, Platão, Homero, e aí no Renascimento ele fala sobre Cervantes e Shakespeare. E é muito legal porque, como um dos maiores biógrafos, e aí tem vários outros, né? Todos eles concordam no seguinte: tem muita pouca coisa sobre uma determinada fase da vida do Shakespeare. E é exatamente essa fase que tem pouco escrito, pouco registro, pouco documento primário, como a gente da história costuma chamar. E por isso que a autora do livro precisou dar uma inventada, né? A ficção que a gente tem dentro disso. Por isso que também a gente precisa tomar muito cuidado quando vai usar o filme como um recorte histórico. Ele não é um recorte histórico específico. Então pode incorrer em muitos erros históricos, sem dúvida. Né? E aí o Fer traz essa questão do amor, e uma das coisas que se tem um pouquinho de registro é que a figura da mulher dele, a Anne Hathaway, seria alguém um pouco deslocada, mas que ao mesmo tempo esse amor não transparecia muito, como eles ficavam muito tempo longe um do outro, porque ele ficava em Londres e ela ficava na casa, na cidadezinha ali onde eles nasceram. Parece que a relação parecia não ser tão boa assim. Mas é muito legal que o filme vai fazer com que a gente tenha um outro olhar, e existe uma possibilidade de que esse olhar seja verdadeiro, ainda que a gente não tenha tanto registro sobre isso. Né? Agora, um ponto específico aqui, que eu vou ler um trechinho do livro do Harold Bloom, que ele diz o seguinte, Shakespeare não pode ser situado segundo as suas próprias palavras, nem mesmo com os seus sonetos. É essa quase invisibilidade que incita os fanáticos a acreditar que qualquer um escreveu a obra atribuída a Shakespeare, exceto o próprio Shakespeare. O que ele quer dizer com isso? Tem muito do que a gente fala, do que a gente sabe, às vezes não tem todo esse critério histórico. E isso leva as pessoas a inventarem coisas em torno do Shakespeare. E ele era, então, praticamente invisível, a não ser por aquilo que tua obra trazia. Ou, né, que a sua própria obra trazia. E isso é muito legal. Ele vai repetir isso várias vezes aqui ao longo do livro. E mais um ponto específico que eu acho que vai justificar também todo o tumulto que se faz em torno do Shakespeare, principalmente no Ocidente, né? Ele diz: nada explica Shakespeare e nada pode reduzi-lo a uma explicação. Isso é lindo. Então, por isso que eu digo que o filme não é sobre Shakespeare. Porque nada vai conseguir dar conta do que foi essa pessoa e todo o legado que ela teve. E todo o legado que ela continua tendo, gente. O Hamlet / agora a gente sabe que é tudo mais ou menos a mesma coisa, foi escrito entre 1599 e 1602. Então a gente está aqui discutindo uma obra do século XVI que ainda fala conosco. Isso é o que a gente chama de clássico. Isso é brilhante, é sensacional. E eu fico felicíssima que tem uma diretora que consiga fazer a gente discutir isso de forma tão bonita
e séria, né? Como ela fez aqui, a Chloé Zhao. Eu acho muito interessante como que a literatura, principalmente, né? A gente não tinha cinema, apesar de ter teatro, claro, óbvio, nessa época, mas como que a literatura, ela de fato serve de documento para os movimentos artísticos, né? Como você, através de tudo que a gente está falando aqui, percebe, por exemplo, a influência do humanismo nas obras de Shakespeare e em um filme sobre uma obra de Shakespeare, né? Como que a gente vê ali o pensamento renascentista colocando o ser humano no centro, que é o que vai culminar depois no romantismo, que aí sim é onde eu me interesso mais. Mas tanto a obra base me parece sempre trazer isso à tona, porque Shakespeare, de fato, foi um marcador artístico da história, como o próprio filme também, né? Apesar de eu achar que, em cima do que vocês disseram, o filme ele recria muito bem, né, o século XVI ali, as influências do século XVI e XVII, na verdade, mas tem algumas pequenas coisas que me incomodam um pouco sobre o filme, porque são um pouco modernas demais. E eu colocaria a intensidade do romance como sendo um retrato muito mais moderno do que realista da época mesmo, né? A forma como o romance se põe no filme, aquela coisa toda. Até mesmo a caracterização dos personagens, né, do próprio Shakespeare ali, que é, na verdade, o Paul Mescal com um brinco da época e umas roupas ali que evocam o século XVII. Mas, assim, são detalhes, né? Eu acho que nada disso naturalmente derruba ou reduz, de qualquer forma, a obra, muito pelo contrário. Mas o que eu gostei muito desse filme, em cima do que eu vinha falando antes, e agora pensando na reflexão que a Flávia propõe sobre o próprio Shakespeare, a persona de Shakespeare, é como que ele consegue nos colocar na ambientação histórica dessa história, né, dessa narrativa. Até mesmo, por exemplo, a cena final de Hamlet, ou até mesmo aquela cena do teatro de marionetes, que é ali a origem da origem da origem do cinema, né? Eu acho lindo quando o cinema ele é, de certa forma, referenciado, apesar de não ser cinema, mas aquele teatro de marionetes com um tecido na frente é o início do que vai se desdobrar no cinema, né? Sombras, né? Exatamente, o teatro de sombras ali. Ele, enfim, ele consegue nos colocar, de fato, em toda essa ambientação. A gente não está vendo só um cenário, a gente não está vendo só uma contextualização histórica, a gente consegue fazer parte do momento histórico onde essa narrativa, ou quando essa narrativa se passa, né? E o filme, ao meu ver, ele faz isso com uma perfeição, assim, muito, muito boa. É porque eu acho interessante, porque o que talvez seja uma resposta para o que vocês estão contando é assim, dado a ausência de fatos históricos e o nosso distanciamento histórico, o que foi feito aqui é parecido com o que foi feito com os mitos gregos, a história de Jesus Cristo, que até os 30 andou meio sumido, ou seja, você pega esse vazio... Andou meio sumido, foi bom. Não postava nada, né? Não dava pra saber. Cadê Jesus, gente? Sumiu, tá andando sumido esse homem, né? Pô, tava tentando fazer um comentário sério, mas às vezes eu descampo, né? Não, mas tá certo, é que eu mesmo ergo a bola pra loucura. Mas assim, o que eu quero dizer? Porque o que você pega? Você pega, sei lá, uma guerra de Troia, ou a vida de um Messias, alguma coisa assim, pega um buraco e aí você faz disso um espaço para fazer justamente essas reflexões humanas. Por quê? É uma história quase que universal, não estou dizendo que Shakespeare é mais conhecido que Jesus Cristo, né? Isso é coisa dos Beatles dizer, mas assim, é uma história muito conhecida, a história das obras de Shakespeare, mas e justamente no buraco, né, na ausência, ajuda a gente poder ter essa sensibilidade de criar histórias universais, mas que vão chamar a atenção de uma galera. Se chamasse, sei lá, João e Maria até que tem um mito, né? Mas assim, se chamasse Josefina e Etevaldo, tipo, ninguém assistia, entendeu? Se for assim, o legal é que você pega a figura pública, pega o vazio e aí em cima disso consegue desenvolver um mito. Acho que é por isso mesmo que tem, desde as distâncias poéticas de ser um amor muito romântico para a época, né? Mas também toda essa questão
do misticismo, das questões ali que vão margeando a história, né, a forma com que a família se relaciona. É uma visão contemporânea do que a gente conseguiria ver lá para retirar alguma lição para os dias de hoje. E acho que aí tem um pouco dessa questão de mitologia mesmo, sabe? Eu acho que estou lendo Elida, depois eu vou entrar no Odisseia, porque estou me preparando para o nosso querido Nolan, e eu vejo muitos traços parecidos de narrativa, que você pega um vazio histórico, mas dentro de um espaço do imaginário coletivo, do que foi aquela ocasião, e aí você consegue desenvolver ações de personagens, falas que provavelmente nunca saíram da boca de ninguém ali, mas que para o público consegue representar uma ideia que faz refletir sobre a vida contemporânea, né? Imaginando que a Ilíada foi escrito muito depois da Guerra de Troia, se é que há outra. Então é mais ou menos nisso, entendeu? Eu vejo que... E aí, falando da Flavinha, é aí que os clássicos nascem, viu? Eu acho que é aí que as coisas vão tomando forma. Porque você tem um mito formador, um conhecido, e depois um caso mais universalizado e aprofundado, para você entender uma certa... Não digo uma moral da história, porque eu não sei se uma história tem uma moral, mas abstrair alguma coisa dessa narrativa que vai ajudar na vida. Eu acho que, por exemplo, pessoas que estão passando por luto, famílias que têm problemas de distância, enfim, pessoas que têm essa questão do amor, mas que também têm vários problemas com limites que a própria vida impõe. Isso daí é uma escola para qualquer um, assim. Na contemporaneidade acho que está cheio. E aí acho que as pessoas têm um bálsamo, um alívio. Acho que muitas das lágrimas do cinema é isso. Não é só pela história, é a dor interna que a pessoa sentiu e está pondo para fora. E, puta, eu consegui... Sem dúvida. Né? Sem dúvida, mas isso é muito legal, Fer, porque assim, a gente até, eu já devo ter comentado em alguma conversa nossa aqui, que é o que se chama de clássico, pelo menos é o que o Calvino diz, é aquilo que literalmente é atemporal. Então, falar de luto é atemporal porque as pessoas morrem desde sempre. Falar de perda é atemporal. Exato. E de amor também, porque família, isso não muda. De religião. Independente. As dores são as mesmas, né? Os amores são os mesmos. Então, isso é muito legal. Só que, olha, tem um ponto específico aqui que difere muito, aí olhando historicamente para o Shakespeare, dentro desse momento do humanismo, do renascimento, que é onde ele se encontra, que é da virada do século XVI para o XVII, muitos vão apontar que o Shakespeare seria um dos pais da criação do indivíduo, principalmente quando ele vai propor nessa que é uma das últimas tragédias, né, que ele faz, porque ela sai aí, como eu disse, né, na virada aí entre 99 e 1600, 602, e ele morre um pouquinho para frente só, ele morre em 1616, né, e depois disso vem as duas últimas tragédias, mas até então ele já tinha trabalhado com a comédia, né, um pouco de teatro histórico, enfim. Mas é aqui, especificamente, que a gente vê o surgimento do indivíduo como alguém que pensa por si, que é muito fruto do humanismo. E não é só pensa por si porque está desconectado de um deus ou algo do gênero, mas principalmente porque é fruto do seu tempo, de todas as coisas que estão acontecendo na Inglaterra, na Itália, né, em toda aquela parte da Europa, onde o humanismo nasce e fica retumbando ali durante um tempo. Né? Então, o monólogo mais famoso do Ser ou Não Ser, ele tem muito a ver com essa conexão. E o próprio Harold Bloom vai dizer uma coisa muito interessante. Quando ele analisa o Miguel de Cervantes na Espanha e o Shakespeare na Inglaterra, ele diz, olha, tem uma diferença brutal entre os dois. Enquanto os personagens de Miguel de Cervantes, especificamente no Don Quixote, conversam entre si e acreditam um no outro e no poder da amizade, os personagens de Shakespeare falam consigo mesmo. Ou seja, é disso que eu estou falando, que é o nascimento do indivíduo, são monólogos, solilóquios, para ficar na linguagem do teatro. Então, é um pensamento de você com você mesmo, do interior para o exterior e de volta para o interior. E, gente, é exatamente o que esse filme está trabalhando. A própria Agnes faz isso, e, pelo amor de Deus, olha o nome. Por que a Chloé Zhao escolheu Agnes e não Anne?
Faz todo sentido. A gente já falou 1000 vezes de 1000 personagens chamadas Agnes. Agnes, Cordeiro de Deus, é a especial, é a separada, é a única. Tem um poder místico nisso, né? E ela fala consigo mesma, ela meio que se basta, só que depois que ela vira mãe, não, né? É dela para com os filhos. E o Will, que ainda não é o Shakespeare que a gente conhece, é o Will, né? Ele fica introjetando tudo isso também. E a gente só vai entender lá no final o que ele fez com essa introspecção, com essa introjetação. Introjetamento, não sei falar isso, enfim. Né? Então, isso é muito legal. Então, o Harold Bloom, eu concordo absolutamente. Bom, quem sou eu para discordar do Harold Bloom? Pelo amor de Deus, né? O cara é simplesmente o maior. Mas é isso. Então, como a Chloé Zhao conseguiu pegar tudo isso e colocar em um único filme. É brilhante. Gente, um trabalho de diretor aqui único. Eu destacaria também só um detalhe aí, falando da transição até do humanismo pro renascimento, né, que é o que a gente está falando aqui, e depois o que viria a ser o romantismo, né, que é o gradiente entre o renascimento e o romantismo sendo barroco, né, no século XVII ali, que marca justamente a divisão entre fé e razão. Né? Então a gente vê nesse filme justamente, primeiro, como o Fê colocou, né, a questão da figura da bruxa, que era associada a uma prostituta dali para baixo, né, no sentido moral da coisa, e como que esses personagens vão, ao longo da tragédia do filme, que é tratada no livro, naturalmente, resgatando a fé, para que depois no romantismo você volte a enxergar a fé como a expressão, como sendo a expressão máxima não só do sagrado, é claro, mas também como você vai enxergar o outro indivíduo no romantismo. Porque o outro indivíduo ele é idealizado a partir do mesmo conceito de fé restaurado a partir desse período. E esse filme ele mostra justamente como que isso acontece, né? Que é, ao meu ver, brilhante. O fim do filme, a gente vai chegar até lá naturalmente, mas o fim do filme é sobre a restauração da fé. Não tem como não colocar isso como sendo um ponto de discussão, né? Por isso que eu acho que esse filme ele é tão importante e, ao mesmo tempo, tão bonito, tão belo, visualmente. Só para a gente, talvez um momento Telecurso 2000 assim, mas talvez tenha alguns dos nossos ouvintes que não tenham muito claro essa questão histórica, né? Como assim o nascimento do indivíduo? Porque, bem, antes disso, né, nós tínhamos uma ideia de mundo muito mais teocrática, muito mais com as figuras, posso dizer, religiosas no centro das coisas. Ninguém escrevia muito sobre pessoas ou não pensava no indivíduos como uma pessoa individual, eram massas e tudo mais. Até mesmo a aristocracia, que já era, para ser especial, ela era divinizada. Então, também o rei não era bem um indivíduo, era um representante divino de um ser superior. Ele em si não era uma pessoa, do jeito que a gente pensa hoje. É esquisito, porque a gente talvez vive na maior época de individualização da história da humanidade, né? Onde tudo é montado através... É culpa da modernidade. Culpa do século XIX. Então a culpa é do Shakespeare, foi ele que começou. Já começa aqui, na verdade, começa no 16 já, né? Mas não, um pouco, Fer. A gente brinca, mas é um pouco verdade, porque... Sim, não, tô brincando, só pra... Não, isso que você está colocando é importantíssimo, porque é estranho, talvez, falar hoje, como assim, não existiam indivíduos? Existiam, mas... se a gente parte do mundo antigo, por exemplo, a conexão do homem com o mundo se dava através dos mitos dos deuses. Aí eu tô pensando em antiguidade não só a clássica, você pode ir para antiguidade egípcia, né? Você pode ir para Mesopotâmia, enfim. E isso tudo vai sendo alterado ao longo dos processos históricos. Você chega na Idade Média, a relação é diretamente com um deus específico. E é claro que eu estou pensando em Ocidente. E quando você tem essa virada para a modernidade, tem muita coisa acontecendo. As grandes navegações, então contato com o outro, essa expansão através da arte que vem com o renascimento artístico, mas existem outras formas de renascimento. E o Shakespeare, ele tá assim no olho do furacão disso tudo. Mas é até interessante que ele seja invisível do jeito que o Harold Bloom está dizendo. Por quê? Porque outros caras que apareceram demais com esse tipo de pensamento, alguns morreram pela Inquisição, por exemplo.
Então ele ficava um pouco pieninho com uma coisa ou outra, e é por isso que, inclusive, a gente não tem registro. E talvez tenha sido muito bom, porque pelo menos suas obras sobreviveram, né? E estamos aqui falando nele ainda. E do mesmo jeito que eu acho que na obra, no filme em si, mostra que Shakespeare acaba usando a obra para explorar o seu luto e reposicionar tudo que ele viveu e sentiu como indivíduo através do filho, eu acho que essas obras também mostram o quanto que, se você queria colocar o homem no centro do universo, tinha que ser via arte primeiro, que você tentasse falar cientificamente, de fato acontecia o que a Flávia falou. Mas por que tudo isso para dizer? Porque essa distância histórica nossa é muito difícil, né, de imaginar uma sociedade onde o indivíduo não existe, né, enquanto conceito muito bem formado, assim. E eu acho que isso porque a gente nem falou das questões sociais, né? Divisão de classe, enfim, claro. Né? Posicionamento. E não vou entrar nessa questão, mas isso também influencia. Não, até por isso que eu acho que fica aquilo que eu comentei no começo, né? Mais marcante a tolerância religiosa. E, vamos lá, o mundo não, nem hoje antigamente não era lá muito tolerante com a diversidade religiosa. Então, no seio de uma família protestante anglicana, né? Receber aquela mulher, gerar os filhos. Eu sei que não foi pacífico, né? Teve um certo atrito ali, mas mostra muito que essa maleabilidade do indivíduo pode estar presente ali. São umas pequenas coisas que a gente vai encontrando. Né? Eu acho muito bonita as cenas que as mulheres ali da família Shakespeare, né? Porque as famílias viviam todas na mesma casa, né? Dão todo o suporte para Anne no momento ali do parto. Olha, foi aqui que eu tive meu filho, aqui assim que a gente faz. Porque, veja, ela ali já é uma meio órfã, né, da mãe, e é muito conectada à natureza. O primeiro filho ela tem toda sozinha lá na mata. Então, assim, é uma mulher que tem uma... Linda demais. Na verdade, o primeiro filho ela tem na casa. O segundo, não, que ela... Não, são os gêmeos na casa. A primeira, que é a Suzana, São três só? São três? São três. É a primeira Suzana e depois os gêmeos. Na minha cabeça eram 4, por algum motivo. Então, gente, só pra gente voltar pro filme daqui a pouco, só queria falar rapidinho da diretora, pode ser? Claro. Só para contextualizar, a Chloe Zhao, se escreve Zhao, mas se for ler no chinês, né? A pronúncia é outra. Nova, né? Nascida em Pequim, ela é de 1982, então 44, né? E ela ficou super conhecida porque já ganhou um Oscar em 2020 com Nomadland. Né? Então, se vocês não assistiram Nomadland, vejam, é um filme muito bonito, visualmente muito bonito, fotografia deslumbrante. Lembro que à época eu não gostei tanto assim do filme, mas a cinematografia dele, de fato, merece ser analisada, porque é muito bonito. Só um parênteses aqui, se você não gostar muito do filme, primeiro veja o filme, depois pesquise sobre o tema do filme, pesquise vídeos reais sobre o tema do filme, e você vai ver que o retrato que o Nomadland faz daquela situação toda é perfeito. Aí o filme melhora ainda mais. Legal. Você já mencionou aqui que você assistiu isso. Agora eu não lembro se foi aqui ou se foi em particular, Jason. Foi no Labo. Foi no Labo, né? Foi no Labo que você falou. Sensacional essa história, a gente vai falar desse filme um dia, vale a pena. Vamos. Podemos, né? Mas ela já tinha ficado conhecida antes porque em 2015 o primeiro filme dela, o primeiro longa-metragem concorreu em Sundance, que é o maior festival de cinema independente dos Estados Unidos. Eu não conheço, não assisti o filme, chama Songs My Brothers Taught Me, né? As canções que meus irmãos me ensinaram. Depois do sucesso de Nomadland, que ela ganha o Oscar, ela faz o Eternos. E aí, meninos, são vocês, porque eu não faço a menor ideia do que são os Eternos. É horroroso? Deixa pra lá. Eu não sei o que você diz. Basicamente, o Eternals, ele foi eu gosto do filme. Eu não acho o filme bom, mas eu gosto. Né? Eu tô falando de gosto e não de avaliação. Construção cinematográfica, não. Mas, assim, é realmente um ponto baixo dela, porque é um ponto baixo da Marvel. E esse é o tipo de filme que o estúdio contrata o diretor por conta do renome que o diretor tem, graças ao Nomadland, principalmente,
mas a Chloe Zhao ela é muito mal vista por ter feito esse filme, sendo que tudo que você vê em tela são decisões executivas. Não são decisões dela. Então é uma diretora que não faz a menor ideia do que estava dirigindo, que tinha que seguir uma série de regras e não podia fazer um filme autoral dentro da mitologia que foi entregue, que ela também não conhecia naturalmente. Então é um conjunto de merda que faz com que as pessoas vejam isso com maus olhos. Mas assim, não toca na biografia dela. Assim, o contexto do filme é muito ruim, né? A Marvel estava sem poder, não tinha comprado a Fox ainda, estava sem os direitos do X-Men. Então ela estava tentando criar uma mitologia meio do zero para competir um pouco com essa fama dos X-Men. Ela foi pega nesse fogo cruzado da indústria cinematográfica de quadrinhos aí. E assina embaixo que o Jason falou, não tem muito o que fazer, entendeu? Mas não manchou, porque daí ela volta com esse filme magistral, né? Magistral. E é muito interessante as escolhas dela aqui para os atores, né, gente? Poxa, ó, a Jessie Buckley, eu já tinha falado que eu não gostava tanto dela, porque eu tive aquela experiência medonha com aquele filme tenebroso chamado Estou Tentando Acabar com Tudo. Eu estou pensando em acabar com tudo. Eu odiei aquele filme e infelizmente era com ela, né? E eu fiquei com essa má impressão, mas que atriz maravilhosa, daqui a pouco a gente comenta, né? Paul Mescal, que eu gosto muito por conta de Normal People, ele fez Normal People, né? E temos uma musa do Lars von Trier aqui, que é a Emily Watson, que faz a mãe do Shakespeare, que aparece pouquíssimo tempo de tela, mas é brilhante. Ela tem uma fala em dado momento assim linda, uma interpretação muito carregada, muito poderosa, e aí os destaques para as crianças também, que é tudo uma graça, né? E os adolescentes da peça também são bons. Então, inclusive, o adolescente da peça é irmão de verdade do Hamnet, né? Eu não achei o nome dele aqui agora, né? Do ator. Noah Jupe e o menino é Jacob Jupe. Obrigada, é isso. Sensacional os dois. Então, uma baita de uma escalação linda aqui de atores que, para mim foi ótimo. E acho que além de uma ótima escalação de atores, eles conseguiram ali fazer o elenco ter química, que a gente chama de química, né? Parece que os dois estão apaixonados, parecem que eles amam os filhos parecem que gostam dos pais, né? Então, assim, parece que os filhos gostam deles mesmos, né? Tem uma cena maravilhosa entre irmãos gêmeos ali, né? É lindo. Porque, vamos lá, infelizmente a gente está num momento que a indústria é tão rápida na produção que aquela coisa dos atores ir se conhecendo, ganhar uma certa afinidade, para ter essa química entre ela, sumiu, evaporou. O cara chega de jato, desce, entra no trailer, de repente ele entra, faz a fala dele e faz. E eu vi entrevistas da diretora dizendo que ela tentou estimular essa conectividade entre os atores, porque num drama que vai falar de amor, família e luto, se você não tiver a conectividade, até o pai do Shakespeare dando umas porradas nele parece bom, parece um pai querendo pôr o menino na linha, porque afinal, né, o Shakespeare queria vender teatro na praia, entendeu? Fazendo miçanga, e aí o pai fala, porra, que história é essa? Vamos aqui. Porque o pai era um artesão respeitado, né? Se a gente for parar para entender o contexto histórico, era uma pequena burguesia nascendo ali, mas que, enfim, era uma das melhores chances que o cara tinha de se dar bem, era ter um ateliê, ou ser, né, um artesão. E, pô, filho de artesão não tem? Não, eu vou... eu vou fazer outra coisa. Então é interessante que até essa relação pai e filho também é bem colocada, né? Até o filho, muitas das decisões que o Shakespeare tem em relação ao filho dele, o Hamlet, tem a ver com a relação com o pai dele, né? Tentar negar a relação com o pai, se aproximar mais do filho, né? Uma cena bonita dos dois fazendo de espadinha, ou seja, mostra a interação pai e filho, e que depois vai também ser bem catártico no final, né? De você ver. Então é muito bem construído esse elenco e tem muita liga, e isso é outra coisa que é bom da direção também, da produção executiva, de peraí galera, eu sei que a vida é muito louca, mas vamos dar liga aqui. A gente vai falar das atuações agora? Vamos, bora então, gente. Atuações, cinematografia,
a história do filme, roteiro, vamos lá. Olha, eu começaria falando sobre as atuações. Eu penso que é um excelente elenco, né, como a gente está falando aqui. Porém, eu tenho dois problemas. Primeiro, a Jessie Buckley, apesar de eu não lembro de ter visto nada com ela antes, e acho que ela vai fazer The Bride, né, que é a noiva de Frankenstein, só que não pode ser, ela não pode falar que é uma noiva de um homem hoje em dia, então é só a noiva, né? Então, pelo que sugere o trailer, né? E aí o Frankenstein até dá uma risadinha falando, nossa, que mulher empoderada, né? Enfim, isso é modernidade. Fazer o quê? Lá vem. Já no trailer, entendeu? Já no trailer. Lá mas vem. enfim, eu nunca tinha visto nada com ela. Ela recebeu o Globo de Ouro por essa atuação, que foi uma grande surpresa, né? Inclusive, ela foi indicada e o Paul Mescal pelo Shakespeare não foi, uma incógnita, porque ele realmente merecia pelo menos uma indicação, né? Só que eu tive um problema com ela na cena em que ela perde o filho. Que ela dá um grito que sai do âmago da alma, do esqueleto da própria Agnes ali, real mesmo, do túmulo dela, porque vai além do ser da própria atriz, que eu não entendi muito. Eu falei, ela tá tentando puxar uma premiação para ela ali. Graças a Deus, ao longo daquela mesma cena, ela não volta a repetir aquele grito gigante e estridente, forçado que ela dá, porque é um grito de desespero, lógico, só que para mim foi performático demais. Foi, assim, dissonante. Isso posto de lado, toda a atuação dela ao longo do filme, para mim, foi brilhante. Foi como ver realmente, não a representação, mas a própria personagem ali em tela o tempo todo, a persona, né? A persona histórica. E um outro problema, entre aspas, que nem o Morro dos Ventos Levantes, problema entre aspas, que não é um problema de fato, é o Jacob Joop, que faz o Hamlet, a criança, que para mim, ele é bom demais. Ele está melhor do que qualquer pessoa no elenco, que já é um puto elenco. Mas para mim, esse garoto foi genial no filme todo. Parecia, inclusive, o menino do The Witch, a bruxa. O menino do orgasmo. Inclusive, esse filme parece muito com a bruxa. Muito. No sentido estético, a condução cinematográfica dele completa. Parecia que eu estava vendo o mesmo filme. Não no sentido de ser uma cópia, mas de ser muito parecido, né, esteticamente. E esse garoto destoou para mim. É que nem o Michael Fassbender, que o Michael Fassbender não sabe escolher muito bem os filmes que ele participa. Mas quando ele atua, ele fica distante do elenco, porque ele realmente é muito, muito, muito bom no que ele faz. E esse menino, ele tem uma entrega de atuação que é coisa de adulto idoso, ao meu ver, de tão exímia que é. E aí ele, pra mim, ele destoa das cenas que ele tá, porque ele é bom demais para aquilo que ele tá fazendo. Agora, todos os outros ali são excelentes, né? Então, enfim, nada disso atrapalha o filme, nada disso reduz o filme. Só que nessas duas ocasiões ali com esse menino, eu falei, pô, esse garoto, ele tá muito à frente de todo mundo, que já é excelente. E aquele grito, não é nem a cena, o grito específico que a Jessie Buckley dá, que pra mim ela gritou a palavra Oscar ali só pra ganhar alguma coisa. E deu certo, né? Porque ela conseguiu o Globo de Ouro, pelo menos. Bem, possivelmente vai levar o Oscar também. Agora, o Paul Mescal, veja, eu sou fã, eu gosto demais do trabalho dele, e eu acho que é uma atuação muito contida, exatamente porque não é sobre ele. Então, como o filme gira em torno da questão familiar, das crianças, e especificamente da Agnes, ele não precisava ser mais do que ele foi ali. Então ele vai segurando, a não ser no final. No final, o momento do teatro, até quando ele tem o momento catártico dele, ele sozinho, porque parece que você vê que ele não sofre com a perda do filho tanto quanto a mãe. E aí você fala, o que está acontecendo? Para onde isso vai? E quando você vê para onde isso vai de verdade, a coisa explode e é maravilhosa. Então aquela última sequência dele, ele é muito poderosa. E com aquilo, talvez ele até pudesse ter sido indicado. Mas eu não vejo também grandes problemas em ele não ter sido indicado. Eu vejo que o que acontece é o seguinte, a própria construção da narrativa dá uma sabotada, pelo amor de Deus, a ideia não é essa, né? Mas é uma sabotagem voluntária,
para o personagem dele, porque ele tem que ser ausente para se fazer, para a ausência dele ser sentido, para a ausência estar presente, é esquisito falar isso, né? Mas ele tem que ser ausente para a ausência ser um personagem e um motivo de combustível para a narrativa, para sofrimento da mãe. Tanto que ela não perdoa ele porque ele nunca estava lá, né? Não estava lá para ver o filho, blá blá blá. Mas eu acho que é o que você falou, o final, né? Mas no começo, quando ele está se apaixonando e tentando conquistar a Agnes, eu acho que ele está muito bem. Ele é um bom galanteador, assim, que é o momento que ele precisa convencê-la de que ele é um partidão. E um pouco do conflito com o pai também. Então, assim, eu acho que é uma questão de estrutura de roteiro que não ajuda. Vocês entendem o que eu quero dizer, pelo amor de Deus, né? Também não é o roteiro, não tem que ajudar todo mundo a todo mundo ganhar o Oscar, né? Tem que ter os espaços aí. Mas a brilhar. E sobre o menino, vocês comentaram muito, mas sabe o que ele me lembrou? Eu sei que é meio velho isso aí, mas ele lembrou muito da sensação que eu tive quando assisti Sexto Sentido. Que aquele menininho do Sexto Sentido também dá uma roubada que é o Bruce Willis, já era relativamente famoso, mas ele dá uma roubada na cena, e como é um filme que tem o plot twist no final muito forte, o menino consegue convencer muito que ele tá com medo, né, que ele tá com aquela... Ele transparece muita emoção pelos olhos. E eu lembrei muito disso com esse personagem do filme também. Eu acho que o menino, o Hamnet, né, ele transparece muita emoção com os olhos, mas eu acho que o ponto maior dele, que ele vai o passo além do menino ser sentido, é a interpretação da voz. Ele consegue cochichar no ouvido da irmã, ele consegue gritar, ele consegue falar. Geralmente, criança é monotônica na interpretação, né? Ele não... E a gente não é monotônico na vida. Criança grita, criança dá risada, criança cochicha. E aí eu acho que é bem bonitinho, assim. Mas, né? Tô pra te dizer, eu convivi com muita gente do teatro quando eu tava na graduação, lá na UEL, né? E eu via muita criança no teatro e eles eram sensacionais. E me lembrou muito essa presença de palco que vem do próprio teatro. Eu não duvido nada que esse menino... Eu não li nada sobre isso, ok? Tô dizendo de orelhada. Mas me parece alguém que tem essa presença de palco que advém do teatro e não de televisão Sim. ou do próprio cinema. É porque isso... bom, enfim, são técnicas de atuação, são formas de se colocar, de impostação de voz, de própria presença de palco, de construção de personagem. Isso não vem do nada. E aí, quando eu botei os olhos nesse menino, eu tive a mesma percepção que o Jason. De fato, me lembrou claramente da bruxa do Roger... Oh, Jesus! Eu sempre confundo. Robert Eggers. Do Robert Eggers, né? E me lembrou também essas crianças do teatro que eu convivi durante um tempo, que eu achava genial. Eu falava, meu Deus, que presença, né, que essas crianças têm, mas era muito, muito teste, muito estudo, muita permanência, né, e aquilo ali ficou muito evidente. Agora, tem questões ali que são interessantíssimas, e eu acho que todas elas acabam girando em torno de uma forma de ver o cinema que aí sim, né, o Roger Ebert diz o seguinte, o grande crítico de cinema, o cinema é uma forma de você gerar empatia nas pessoas, é uma máquina de gerar empatia. E o que a gente vê através de todas essas excelentes atuações, mas elas não estão sozinhas, é cenário, é iluminação, é alguns movimentos de câmera, tem muito plano aberto, né? E aí quando você vê o close, aquilo tá ali por um motivo muito específico, porque no geral é plano aberto para você ver o ambiente que essas pessoas estão. Então tudo isso eu acho que ajuda na criação dessa empatia que a gente vai ver nessa catarse final aí da história do filme e depois com as pessoas se sentindo muito muito atravessadas pela história do filme, né? Então as conexões que a gente tem ali entre natureza, o interior da casa e o exterior, essa relação mística da Agnes com a natureza. Poxa, gente, olha a cena de abertura do filme. Aquilo foi milimetricamente construído para dizer o seguinte, essa mulher vem da natureza e ela é a própria natureza. Ela tá nascendo como um feto
meio da mata. Ela está sendo abraçada pela natureza. E logo em seguida a gente vê o quê? Ela lidando com o falcão. Tem bicho mais livre do que o falcão? E ela tem uma relação com aquele animal. Então, claro, dá para fazer uma análise religiosa dentro, sei lá, do animismo, essas conexões com os espíritos da floresta, dá. Mas eu acho que não é o foco do filme. O foco realmente é olhar para a noção de liberdade que a natureza traz. Não tem uma noção ruim de natureza aqui. Não é uma noção ruim. É uma natureza que não tem como ser domada, e que você vai entender as coisas boas e ruins que essa natureza traz. Não à toa, o primeiro filho ela vai ter no colo da natureza. É isso que ela vai fazer. Por mais que a família não entenda sobre isso. E tudo isso, então, acho que vem através dessa luz natural que tem o filme todo, que tem uma luz muito bonita, mas é completamente diferente de você criar isso em estúdio, né? Ali não tem. Usa muito a hora mágica ali, né? Diga, Fer. Não, eu acho que sim, do ponto de vista mais técnico, e tanto direção de fotografia e direção de arte, que eu acho que é impressionante, assim, direção de arte super contida, com poucos elementos, acho que como era para ser esperado, né, uma casa, né, mais antigamente, então assim, mesmo dentro da casa grande, né, muito espaço vazio, os elementos que existem eles são enormes, porque a família era grande, então a lareira é gigante, a mesa é gigante, o sótão onde eles moram, né, poucos elementos, tem a caminha das crianças, depois antes da caminha das crianças tem a cama onde o casal fica e a escrivaninha do Shakespeare, inclusive a posição ser diametral oposta, a cama num canto e a escrivaninha no outro, ajuda a mostrar essa distância, então gera muito ponto de fuga, profundidade de campo. Então eu acho que assim, é o que você falou, é um filme pensado milimetricamente assim, e nos momentos que precisa, aí ela fecha no rosto, seja né, dos atores e tal, porque olha, agora é a hora de você entender o sentimento, e depois ela se afasta e a gente vira um voyeur de novo. Então eu acho que assim, é muito interessante, porque a gente está tendo assim, uma vibe, ultimamente, de direções de arte assim, deslumbrantes, mas que estão quase roubando a cena, não sei se vocês têm essa sensação também. Muito vestido, muita marca envolvida, muito detalhe, né? A gente estava falando Frankenstein recentemente, às vezes pesa a mão na estética, né? E nem se fala do CGI. E eu acho que esse filme é muito feliz por causa disso, entendeu? Os figurinos deles quase não mudam. Elas passam com os mesmos vestidos, até é difícil você entender a passagem do tempo, porque o cabelo, o figurino quase não muda, né? Então, mas eu acho que isso é acertado também, porque a gente entende a passagem do tempo, ela não quer propor uma visão histórica do que está acontecendo. Acho que ela quer, como eu falei, uma visão meio mitológica do que está acontecendo naquela família. Então o tempo pode ser meio relativo mesmo. O importante é o encadeamento. E aquela cena final, que eu acho que é uma das mais complexas do ponto de vista de direção de arte e direção de fotografia, é um desbunde, né? O teatro é lindamente refeito, as roupas teatrais, o público, você parece um público de verdade mesmo. Alguém falou que acho que era os figurantes mais bem dirigidos dos últimos tempos, porque você vê... Acho que foi a Isabella Boscov. Acho que foi a Upsidez lá. Porque assim, é impressionante como você tem, sabe, aquela cena de todo mundo esticando a mão, a câmera presente em cima apontando, e aí você olha, ela faz algumas pans, assim, umas panorâmicas e tal do público, você vê diferentes, o figurino variado mesmo, parecem que são indivíduos que estão lá, né? E o próprio teatro, então, assim, é muito louco, eu acho que isso, e novamente, sem grandes exuberâncias, sem querer, é tudo no lugar certo, eu acho que isso que é uma vitória desse filme, entendeu? Ele é bom porque ele não carrega na tinta em nada. Ao mesmo tempo, todas as cores estão lá, entendeu? Acho que isso é muito legal. Então, tudo isso... Desculpa, só falar um negocinho antes. E a trilha é bem contida também. Sim, quase ausente. Super. Que também é outra coisa que é muito manipulação. Você falou de manipulação, né, Flávio? Acho que o Jason também citou. Você sendo enxuto nos elementos, você manipula menos. É mais difícil quebrar o contrato do que eu estou fazendo, né? Porque você não exagera. Desculpa, Jason, mas Não, imagina, a trilha sonora é belíssima, né? Ela fica mais proeminente nos créditos mesmo e
Se você acompanha os créditos, como eu pelo menos costumo fazer, dá para aproveitar bastante da eloquência da trilha sonora, porque é ali que ela brilha mesmo, né? Justamente para bater, né? Para dar a bad do filme ali enquanto você vê os créditos. Mas assim, tudo isso que vocês estão dizendo culmina na emoção de determinadas cenas, né? E aí, até acompanhando ali a experiência cinematográfica, quando eu falo sobre isso, eu estou dizendo do cinema, né? A experiência comunal, da comunalidade do cinema, ou seja, nós ali em conjunto assistindo ao filme. Eu percebi que as pessoas elas se emocionaram em diferentes cenas entre si, né? Então, por exemplo, o que me emocionou não emocionou necessariamente a pessoa ao lado. Mas a primeira cena que me emocionou muito foi o bloqueio criativo do Shakespeare. Que ele tá naquela cena, o desespero dele, porque ele precisava continuar a peça e, ao mesmo tempo... Porque o que significa aquela cena? Ele estava tentando lidar com a vida que ele nunca conseguiu levar pelas costas. Porque até então, o grande problema dele era que ele não era homem o suficiente de acordo com como o pai dele enxergava. Tanto que tem aquela cena no início do filme em que eles brigam e aí chega uma hora que o Shakespeare ele põe o pai dele contra a parede e fala: você nunca mais vai falar comigo dessa forma na vida. Que é uma cena muito forte, inclusive, né? E que vai depois contrastar com a forma como Shakespeare brinca, como a gente falou aqui, né? Interage com os filhos dele. Mas aquela cena, eu penso que foi tão honesta a expressão do Paul Mescal ali, travado, que pessoas que já passaram por um drama como esse, no sentido do tipo... Tudo bem que a nossa ótica de produção é diferente do Shakespeare naquela época, né? Mas assim, eu preciso concluir este trabalho, só que a vida está se impondo tanto nas minhas costas, e é uma vida de adulto, que eu não consigo dar um passo mais para frente. E aí ele começa a ficar puto com a situação, com ele mesmo, com esse bloqueio que ele tem, e ele quase vira a mesa dele ali com a esposa no quarto. E aí depois a Agnes vai chegar até ele, vai acalmá-lo e tal. E... aí, a partir disso, começam as sequências dos nascimentos das crianças e, ao mesmo tempo, o avanço da peste, que eu achei muito interessante, porque isso remete ao Covid, para as pessoas que estão assistindo. Então, à medida que, beleza, as crianças iam nascendo lá, nas cenas de parto, foi na segunda cena, então não da primeira, que a Judith nasce na floresta, mas na segunda cena dos Gêmeos... Suzanne. A Judith é dos Gêmeos. Isso. Suzanne, perdão. É tanta criança aqui que eu tô me confundindo. Não na cena da Suzanne, mas na cena dos Gêmeos nascendo. Eu achei aquela cena muito emocionante porque ela a gente está presenciando uma tragédia em andamento. Você não sabe como que vai terminar essa tragédia, pelo menos eu que não conhecia a obra não sabia. Mas há uma certa tristeza profunda naquela cena, porque quando o primeiro bebê está nascendo, a Agnes ela está desesperada com o nascimento dele e ela chama pela mãe dela. E o fato dela gritar pela mãe, que expressa uma cena de uma criança parindo outra, ou seja, uma mulher que ainda não estava pronta para a vida, e a gente está falando da Idade Média, então as coisas da Idade Média eram um pouco mais pesadas do que hoje em dia, né? Independentemente do conforto que a gente tenha hoje, ou da falta dele, mas enfim, na Idade Média certamente para uma mulher era muito pior. E ela começa a entrar em desespero quando ela vê que o filho está morto, e aí ela não tem o que fazer. Então ela volta para o útero da mãe, né? Ou seja, ela começa a chamar pela mãe para pedir algum tipo de ajuda. Só que não dá para fazer nada. Ela já perdeu o filho dela. E aí essa cena, enfim, arregaçou com todo mundo, inclusive comigo. E aí depois vem, então, justamente as cenas da peste, que vai chegar até a família dela, né? E aí eu não fiquei emocionado em nenhuma dessas cenas, apesar de ter ficado muito impressionado com o retrato, né, da doença se alastrando no corpo das pessoas ali. Eu não esperava que eles fossem tão além assim. Só que, com certeza, na minha sala de cinema havia pessoas que perderam familiares ou amigos pela Covid-19. E isso evocou a saudade, o desespero dessas pessoas durante essa cena. Eu tenho certeza, porque tinha gente fungando durante a manifestação da peste.
Cara, essas sequências aí, elas são meio próximas, assim, eu acho que assim, elas vão se sobrepondo. Do mesmo jeito que, sei lá, quem vai no stand-up, depois da primeira risada você ri mais fácil, quem vai num drama, depois da primeira lágrima, você chora mais fácil, vocês entendem? Chora mais fácil. É meio que vai. E eu acho que assim, ó, algumas coisas que eu acho muito interessante. Essa cena do Shakespeare, eu acho que ela fica ainda mais bonita, do bloqueio criativo, porque a Agnes tem a sensibilidade e o amor de dizer, cara, eu tô ancorando esse cara aqui. Aí ela chega e fala, vai, eu liberto você, porque ele estava se auto-cobrando e falando, não, eu tenho mulher, tenho família. Ele até começa, né, a tentar ser... não sei... fazer as luvas. Não sei, glovista, sei lá como é que é exatamente, né? Luveiro. Luvista. Mas então acho que é bonito, porque mostra essa cumplicidade, né, do amor. Na cena do parto, eu acho que é a mesma coisa, mas no sentido que, assim, mostra que talvez essa ideia de a mãe tem que ser super poderosa, que adulto já nasce pronto, mostra a fragilidade do ser humano, ali no caso de uma mulher. Essa coisa que a mãe tem que ser super heroína, protetora, sabe aquela coisa de Dia das Mães? Cara, uma mulher, ela é tão frágil quanto qualquer outro ser humano, ali no momento não só da dor do parto, mas da perda do filho, da incerteza, ela não está inserida num local que ela se sente mais à vontade, que é a natureza, né? Essa chamada pela mãe mostra a fragilidade. E acho que a gente tem um pouco, hoje em dia, meio que... Não sei se medo é a palavra, ou vergonha, não sei o quê, de mostrar um pouco das fragilidades femininas. Porque as mulheres têm que ser super representadas como ícones de aços, né? E, cara, todos nós temos, né? Do mesmo jeito que depois o Shakespeare também vai mostrar a fragilidade, olha da ponte para baixo, pô, ele quase interrompe a vida ali porque ele tem todas as dificuldades. Então, eu acho que... E aí, voltando um pouco para a parte técnica também, a ausência de trilha sonora e os momentos de silêncio era foda dentro da sessão de cinema. Porque daí a única coisa que interrompia o silêncio era o choro do amiguinho do lado. Aí, pô, aí você já tá ali, né? E a mesma coisa que eu falei do Clark, né? Se a risada de um puxa do outro, o choro também é meio coletivo, né? Tipo bocejo, um bocejou, a galera vai atrás. Então, assim, é impressionante, eu não falei muito da parte da montagem, né? Mas essa montagem que ela fez, mais lenta, com planos, sequências mais longos, sem grandes movimentos de câmera, e absolutamente silêncio, ela não interrompe a ação quando ela acaba. Né, na montagem. Então, se ela perdeu o filho, tem uns 30 segundos de ausência de tela, não está acontecendo nada, a não ser uma dor absurda, entendeu? Aí depois vem o grito, né? Então, assim, esses vazios que ela deixa é o momento das vezes a gente refletir que cada vez a gente está se perdendo, né? Tem que emocionar a todo momento, né? Essa coisa, no TikTok a gente corta até a respiração da fala, blá, 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 fica um negócio assim. Pô, você não só ouvir a respiração, mas a ausência, o vazio ali, ensurdecedor, como a Flávia gosta de dizer. Ah, não. Estávamos indo tão bem, falando de Shakespeare. Meu Deus. Meu Deus Sabia do céu, gente, por favor, podem colocar na minha lápide, ela odiava quem fazia a metáfora do silêncio ensurdecedor. Morreu de silêncio ensurdecedor, vai ser isso, né? Meu Deus do céu, como a pobreza humana, enfim. Mas enfim, era para dar uma brincadinha. Mas eu acho, assim, só para fechar o arco, acho impressionante e é isso o poder que essas sequências e a própria montagem traz assim pra gente. Esse tempo na obra, ele é muito interessante. O vazio e os acontecimentos, assim, sabe? Pode falar. Não, eu só queria falar isso, que acho que é um marco do filme, assim, que vale a pena ser lembrado. Acho que tem dois momentos ali que para mim são os principais. O momento que a menina, a Judith, né, a mãe fica em cima dela o tempo inteiro porque ela acha que é essa criança que ela vai perder, porque é a criança que era natimorta, né, e ela tem todo o cuidado. E aquele momento da peste realmente é bastante delicado, mas o mais delicado é o Hamnet querer trocar de lugar com ela para enganar a morte. A criança fala isso
Judith, não vá pra luz, eu vou virar e a morte não vai saber quem é quem, porque nós somos gêmeos e a morte me leva em seu lugar. Puta, isso foi... Isso é foda. Isso foi devastador, devastador. E a gente sabe que a partir dali ele vai acordar doente e que ela vai acordar bem. A gente sabe que isso vai acontecer. E vai tudo escalar muito rápido. Eu não tava esperando só a rapidez de tudo. Realmente foi uma coisa do tipo, meu Deus, ele tá doente, tá, vai levar alguns dias e tal. Não, ele simplesmente tá doente, ele morre. E aí tem toda aquela questão muito mística do limbo, e isso tá ancorado teologicamente com a ideia do limbo, que inclusive vem a partir da Idade Média, depois ela permanece, e ali, apesar da gente já estar no período moderno, já tá nesse início, né, de um pensamento, de troca de pensamento teológico-filosófico, é muito interessante ver que, aí eu não sei se isso estava no roteiro original, como é que funciona, mas é interessante ver, quer dizer, ele vai para um ambiente que ele está sozinho, e teologicamente falando, o limbo é descrito muitas vezes como esse lugar dessa transição. E o sofrimento tá ali. É como se a gente pausasse a vida e tudo ficasse em suspenso, porque morreu um inocente, morreu uma criança. Então é muito dolorido. Mas quanto mais a gente caminha pro final, e aí até então o filme tava bom pra mim, eu tava gostando muito, tava bom. Mas o último terço, na verdade, os últimos minutos, né, que é o teatro em si. Gente, a metalinguagem desse filme é divina. É o teatro dentro do teatro. E não se furta a... Vou contar só um pedacinho aqui, a gente vê tudo se desenrolando. Os atores de teatro se doando àquilo, absolutamente. Os bastidores, o próprio Shakespeare e a plateia, como o Fer já apontou. É uma forma de você dizer, veja, olha aqui de onde a gente veio. Cinema não existiria sem isso aqui. E a literatura não existiria sem isso aqui. Isso eu acho que vai lá para os gregos. E é por isso que eu acho que o ponto mais nevrálgico que me pegou realmente não foi só a questão do luto, o sofrimento da mãe, e que depois ela só vai entender o sofrimento do pai ali naquele momento. Para mim isso não foi o que mais pegou. O que pegou de verdade é o momento em que toda a plateia responde junto ao que está acontecendo no palco. E é o momento que a dor de alguém foi transformada em arte, e essa arte atingiu a todas as pessoas que entraram em contato com aquilo. Esse foi o ponto que... A hora que eu me dei conta disso foi o momento que eu me acabei. Porque não é só o luto pela perda de um filho, mas é como esse luto vira algo catártico. E aí entra a noção de catarse do Aristóteles, que vem do teatro. Ele trazia isso especificamente para a tragédia. E é o que a gente está lidando ali naquele momento. Como é que eu transformo isso? Como é que eu dou nome a isso que eu estou sentindo? Eu não falo. Tanto é que o Shakespeare não fala o filme inteiro. Onde ele vai falar? Ele fala através da arte. Ele fala através do teatro. E o teatro é mimético. O cinema também é, mas o teatro é mimético. Ele vai expressar algo que a gente tem na vida real de forma simulada. E é exatamente o que está acontecendo ali. Como é que eu simulo morte, tragédia, dor, desespero, ausência? E quando a plateia sente isso e a mãe percebe que está todo mundo sentindo algo mais ou menos parecido com o dela, aí ela descansa. E isso é muito poderoso. Então, para mim, esse é o ponto nevrálgico do filme. Nessa cena, acho que uma das coisas que mais me comove é o seguinte: a gente de fato não consegue entender como é que o Will está lidando com tudo isso, e você vê que ele escreve a peça para não só externalizar o luto, mas que todas aquelas pessoas vivam, compreendam e, mais do que tudo, ajudem ele a passar.
Então aquela hora que as pessoas começam a tentar abraçar quem ficou no palco, porque sentem a dor do filho que está perdendo e tal, ou seja, a própria plateia tenta abraçar o autor ali indiretamente, que é, né, o próprio reconhecimento do drama, assim, é um momento de o Shakespeare conseguir ser abraçado pelas pessoas e ajudado a poder chorar e viver aquele luto, porque ele... Aí acho que tem um arco com outra coisa que eu queria falar, que por que o menino é tão brilhante. Vocês lembram por que ele troca e por que ele se sacrifica? Porque ele tem uma conversa com o pai e o pai fala, olha, eu estou ausente, você é o responsável, é o homem da casa. Então o menino tem um senso de responsabilidade. Be brave, né? Be brave. Um senso de responsabilidade para com a família, para com as pessoas que ele ama, que é bem típico da responsabilidade típica masculina ali, de presente, e ele entende muito cedo isso. E ele fala assim, não, eu tenho um papel a cumprir aqui, eu tenho que proteger a família, eu tenho que proteger a minha mãe e as meninas. Então ele se oferece em sacrifício para manter aquela jura, aquele, não é bem um juramento, né, mas aquele pacto que ele realiza com o pai, né? Então assim, e acho que então, aí já dói demais, porque você vê como que uma criança tão jovem é tomada pelo senso de responsabilidade e consegue se doar, e aí é uma cena que destrói mesmo, em termos emotivos, e essa cena final de todo mundo abraçando os personagens no palco, tentando cuidar na tristeza e chorando junto ali, é uma forma de todo mundo abraçando a obra, tá abraçando o autor e de alguma forma ele tá tendo um certo carinho que ele não teve de ninguém, hein? Tipo, a esposa estava tratando ele de uma maneira bem... Vamos lá, a Agnes não lida bem com o luto. E ela desconta muito nele. Não, ninguém lida bem no luto, né? Ninguém. Ok, mas dado o que a gente espera do não bom, eu acho que ela estava num tom muito forte, né? Também pela frustração de não ter conseguido impedir. Sabendo ela tinha visões, ela meio que sabia do destino, ela não conseguia interromper o destino. Então ela se sente meio fracassada. Mas vamos lá, esse cara não teve nenhum momento de... Não, tá tudo bem, Shakespeare, chora aqui no meu ombro. E é só ali que ele tem. Então acho que é por isso que é muito catártico. É um personagem que ele apanha muito ali e sofre calado, sofre no canto. E ali é um momento que a plateia dá uma segurada nele. Então, assim, é foda, entendeu? Acho que é por isso que a gente tá falando do filme aqui meio com a voz embargada, às vezes. Porque é puxado, né? É puxado. A representação, ela é muito dramatizada. Né? A gente está vendo uma história de qualquer João e Maria que você encontra por aí que tem uma vida foda, tem problema com morte na família, enfim, né? Só que a beleza que eu enxergo do ato final do filme, desses minutos, né, do momento em que eles entram no teatro, eu já fiquei perplexo com a representação do teatro, que é ultra realista. Mas, de novo, não é apenas uma ambientação. Foi uma reconstrução fiel do espaço histórico, do teatro. E aí você tem a questão do que a Flá falou, né, que é uma questão mítica quase da metalinguagem, do teatro, estar dentro do teatro e você ser representado e enxergado por aquela plateia que está ali. Eu era aquele grupo de pessoas que mandava ela calar a boca o tempo todo. Eu me enxerguei muito naquela plateia, porque as pessoas queriam, elas tinham de fato um compromisso para com a obra que estava sendo apresentada, né? Isso também foi proposital, não foi apenas um recurso de roteiro para isolar a Agnes do restante da plateia. Eu penso que há um respeito à obra, há um respeito ao espaço do teatro sendo retratado ali. Mas isso em si é tipo aquela sensação de entrar no Coliseu, que eu nunca tive, porque eu nunca entrei, mas eu sei que outras pessoas já tiveram, de você pisar e falar, puta, estou no Coliseu. E eu tive a sensação de ver justamente aquele teatro histórico ali, falar, caramba, estou vendo a representação realista de um teatro como era antigamente, né? Só que aí vem a questão da dramatização da narrativa, que é justamente a metafísica disso. Porque a gente está vendo uma mulher que precisou aprender a ser mulher, um homem que precisou aprender a ser homem, para que a vida pudesse dar certo. Só que essa mulher, ela perdeu 2 filhos no meio do caminho. Então, assim, sendo uma mulher nova, uma mulher relativamente jovem, porque ela provavelmente também morreu jovem.
Então, Um filho, né? ela perdeu 2. A primeira menina, que é a mais velha, nasceu na floresta. Depois vieram os gêmeos. O menino sobreviveu e ela perde a irmã. Não. Tanto que... Não, ela perde só o Hamnet, né? É só o Hamnet. Mas não teve um bebê que nasceu morto? Não, mas ele acorda de volta. Ela volta à vida, lembra? Ela volta à vida. Não lembro. Pra mim ela tinha morrido. Pra mim eram 4 crianças. Não. Você tá batendo na tecla de 4 crianças, são 3. Tem um filho aí que deve ser meu e eu tô recusando. Só pode ser isso. Recapitulando... Olha, inconscientemente a gente precisa ver o que tá acontecendo. Porque a são mulher 3 crianças. Uma das mulheres que estão atrás dela falou, não, mas está morto. E aí eu acho que eu não disse, eu tava emocionado demais. Ela volta à vida, pode ser. E ela fica um tempinho, e aí que eu falo dos vazios, né? Ela fica um tempinho sem respirar, um tempo considerável, não é tempinho não, sem respirar, aí ela volta, e aí a chaga da menina, até de eles não irem para a cidade, é que ela não tava com ela, pelo tempinho que ela fica morta. Não, ela não tem o corpo forte ainda para aguentar as doenças da cidade. Por isso que a peste também pega na família. Porque ele fala assim, pô, tá vindo a peste, um dos filhos aqui lá no nascimento deu uma engasgada, e aí braba, e ela ainda não é forte o suficiente para encarar a peste e tudo mais, né? Por isso que eles ficam mais no interior e tal. Mas no final ela nascem os gêmeos, a menina que nasce morta, e aí ela volta. O menino nasce bem, é o primeirão. E aí eles vão... Não, aqui eu tô olhando pro cardápio de atores aqui, e aí não tem a Suzanne listada no Google. Por isso que eu pensei que ela tinha morrido, que ela fosse a pessoa que tinha morrido. Que é a mais e velha, por conta né? da fala da personagem. Por isso que ela deu um grito só, aquele grito único, então, né? Faz sentido. Mas enfim, foda-se. Então, ela quase perdeu a menina. Aí Deus falou, não, fica com ela por enquanto, só que aí Deus vai lá e tira o menino depois. Né? Então, essa relação dos dois irmãos, né, quando ele faz a troca de vida com ela, né, ele se sacrifica por ela, isso é um momento metafísico, sem dúvida nenhuma, porque a gente tem a entrega da vida dele, né, que ele coloca nas mãos dela por ser um menino responsável que queria brincar de luta de estado com o pai, né? Inclusive, então ele sempre foi um cavaleiro na senhora. E depois aí, justamente, quando a mãe ela passa a viver o luto até chegar à cena final, toda a representação do Hamlet é uma busca dela de encontrar o próprio filho, que estava justamente no limbo, como a Flá colocou. Né? Então, a própria representação da criança aparecendo depois de morta, isso mexeu muito comigo. Porque você começa a ver a criança perdida após o sacrifício. E assim, ele não está numa aparência como, por exemplo, de um anjo. Né? Ele não é representado como um anjo, ele continua sendo representado como uma criança que estava brincando até um pouco tempo atrás. Né? Então você está vendo ali justamente a inocência de um menino que fez um sacrifício, né? A gente sabe qual outro menino fez um sacrifício na história também, e que precisa ser encontrado pela mãe que nunca mais vai vê-lo. Então, quando a mãe assiste a peça, né, escrita pelo marido, pelo Will, né, como falou aí muito bem, e ela encontra o filho, esse momento, para mim, é o segundo momento metafísico do filme, que para mim é sublime. Porque é a mãe encontrando o filho morto, é o pai lidando com o espírito do filho, porque agora o ausente é o menino, não é mais ele está presente, e ele tenta justamente processar aquilo tudo através da obra que ele cria. E você tem então esse encontro de pai, mãe e a plateia estendendo. O pai não faz isso necessariamente, ele fica só olhando, mas você tem representativamente esse encontro de todos abraçando uns aos outros a partir da obra, que vê como a gente faz com esse filme enquanto espectadores, né? E aí, para mim, foi o momento derradeiro que eu falei, eu não vou conseguir segurar o que eu estou sentindo. E, de fato, eu fiquei emocionado e vim, inclusive, subindo a ladeira daqui de casa, ainda impactado por essa dor perfurante que foi para mim ver esse filme. De processar a aceitação da morte, a aceitação da finitude do outro.
e principalmente o outro sendo uma criança, sendo que há processos de luto durante todo o filme. A mãe que não encontra a mãe dela quando precisa, o menino que não, o homem já que não reconhece o pai mais, porque o pai também não reconhece. Aí vem a filha que quase morre, aí vem o filho que morre, aí vem o marido que não está em casa. Então há uma sequência muito ampla de lutos ao longo desse filme que se encontram nesse final que acaba preenchendo todos esses espaços vazios. Sublime. Eu acho que uma das coisas que me vem muito à cabeça quando você fala dessa questão do menino perdido é que, assim, na minha interpretação, ele enganou a morte. Não era para ter sido ele. Então ele está preso entre camadas espirituais ali e pelo luto da mãe e do pai que não conseguem acessá-lo, a mãe por negação e o pai por frustração, ele não tem quem guie ele para terminar essa passagem. Então eu acho que é isso, ele fica preso nesse limbo, porque ele engana a morte, não era para ele ter sido, era a irmã, e aí não tem quem guie ele a atravessar o mar do Hades aí, né, esse submundo, depende de qual vertente religiosa você é. E aí justamente o pai e a mãe, que eventualmente tendo uma postura religiosa mais positiva, vou for aqui rezando do jeito deles, né, manifestando, né, poderia guiar esse garoto, nenhum dos dois fazem, até aquela período do filme, porque os dois estão em negação. A mãe está revoltada porque não conseguiu salvar, o pai triste porque não estava presente, não pôde ajudar, e ninguém se preocupa, entre aspas, espiritualmente, em guiar o menino. Eu acho que é por isso que no final acaba sendo catártico também, porque quando todo mundo se ajeita espiritualmente, aí eles conseguem guiar o menino para que ele possa, enfim, não sei se seria desencarnar ou ascender a um plano espiritual que ele não está preso, né? Então, assim... Mas quem guia ele? Quem guia ele? Então, a minha interpretação, eu acho que é isso. A partir do momento que pai e mãe voltam a se conectar e a própria plateia também tem contato com isso, as pessoas passam a ter essa cartaz individual, ajuda o menino a atravessar. Essa é a minha interpretação, entendeu? Porque até então... A arte guia ele. Ah, sim, exatamente. Ou então, o pai escreveu como o roteiro para ele conseguir passar disso, mas a mãe tinha que aprovar também. Você entende? Assim, porque a mãe estava falando assim, esse é meu filho, tanto que o Jason bem lembrou, a galera, cala a boca. Não, mas é meu garoto, entendeu? E ela vê, né? Ela tem momentos, então eu acho ela que... não queria, né? Ela não queria. Porque era uma exposição, porque ela não queria falar, né? E tem uma certa ideia, talvez espiritual, assim, que acontece. Se a pessoa morre e a gente não fala mais nela, é como se ela não tivesse existido. Se o menino está preso no limbo e ninguém mais fala dele, ele é como se ele não tem o como ser rememorado, sem lutar, de fazer a passagem, porque ele some, né? Mas olha só, existe um detalhe, pode ser um ponto de vista, não sei, uma interpretação, né, entre várias, mas assim, o menino está ali presente. É o William Shakespeare fazendo o fantasma. Então, quando ele olha pela coxia, o palco acontecendo e tudo isso sendo dado ali em cena para ele que está assistindo, é o menino enxergando justamente isso. Por isso que eu concordo com a Flá que a entrega é da arte. É a arte que liberta ele. Porque ele está sendo representado pelo pai. Então é como se o menino estivesse assistindo aquilo e ele entende que, de fato, agora ele pode ir à luz. Mas a gente precisa lembrar que a história do Hamlet é exatamente a inversão. É o filho que perde o pai, não o pai que perde o filho, né? Isso é muito legal. Porque a perda é dolorosa anyway, né? Mas o que a gente vai ver ali é como lidar com a frustração da perda, com raiva, com violência, enfim, né? Hamlet é uma tragédia, a gente sabe. Mas aí que tá nessa inversão. E aí o próprio Shakespeare interpretando o espírito do pai morto do Hamlet, né? É o momento dele falar com o filho dele, de fato. Ele tá falando ali diretamente. Porque, no fundo, os dois não queriam deixar o menino ir. Eu acho que ele fica preso no limbo, assim, os dois negam a morte. Porque o luto não é você negar a morte, é você assimilar, aceitar e o transparecer. Eu concordo com vocês, acho que a nossa interpretação não é excludente, que a arte faz isso porque a arte ajuda
o pai e a mãe aceitarem que o menino morreu e aí deixam ele ir. Porque os dois não tem religiões que acreditam muito nisso. Enquanto não se despede de todo mundo, a pessoa não larga. Esse plano tá lá, tá cá, entendeu? E aí, e tem muita gente também que fala assim, não, eu não aceito que minha mãe morreu, que meu filho morreu, que meu pai morreu. E aí, talvez não entenda, quem acredita na espiritualidade, o quanto mal está fazendo, né? Porque os próprios antepassados, eles ficam presos nessa agonia de, pô, eu não posso descansar porque tem coisas inacabadas. Ou seja, meu pai e minha mãe, no caso do filme, tá tão frustrado e travado que eu não consigo transcender. E eu acho que é legal isso, e eu concordo com vocês. A arte promove a catarse do pai e a mãe aceitarem a morte do filho e passar a começar a viver o luto. Entendeu? Porque não é que acho que ele encerra o luto. Eu acho que ali ele começa o luto de verdade. Até então, os dois estavam em negação. Eu acho, entendeu? E de não Mas a aceitação também é parte do luto. Exato. A aceitação é a parte final do luto. Exatamente. Então, eu vejo, concordo com vocês, mas, como eu falei, né, são interpretações individuais e tal, mas claro, eu acho que, em sentido geral, é meio que isso. E acho que é por isso que essa cena comove tanto todo mundo, porque ela é um pivô muito central dessa trama, que tenta falar sobre amor, família, perda e luto, e aí eu acho que se reconecta com o mito do autor genial, William Shakespeare, que as obras deles conseguem ser tão transcendentais, porque de fato ela é um momento necessário para que a vida ali continue e aconteça. Só uma inspiração desse tamanho superaria o bloqueio, como o Jason lembrou, né? Como é que você supera um bloqueio criativo? Com felicidade? Às vezes não. Às vezes é com uma perda gigantesca. Normalmente não. Então, é aí que, por isso que eu falo que é um espelho da humanidade esse filme. Assim, tem umas contradições que só o humano faz, né, velho? E tem uma relação muito bonita do início do filme com o final, que vem através da floresta e depois do cenário da peça. Assim que nasce a Susana, enfim, a primeira filha que é na floresta, o Shakespeare pega ela no colo e aí ele olha para uma toca, para um buraco. E esse buraco vai voltar muitas vezes. Quando apareceu a primeira vez, eu olhei aquilo e falei, tem cara de túmulo, né? Onde você enterra. E aí eu falei, poxa vida, né? Já tá falando sobre morte aqui. Só que depois eu fiquei pensando também a ideia de passagem. E realmente lá no final, o foco é muito grande na passagem por onde entram e saem os próprios personagens da peça. Então você tem o fundo do cenário, recortado uma porta que ele fica olhando para aquele cenário e aí de repente alguém abre a porta para ele para resolver um problema técnico. É uma floresta e transforma-se num buraco aquilo lá. É muito legal, né? No então, teatro. Assim, né? É isso, gente. O buraco fica. Só que o buraco é necessário. O buraco é a passagem. O buraco é por onde as coisas entram e saem. Aí a gente pode ir para muitas questões diferentes, inclusive para Freud. Pra mim, aquilo tava gritando. Não, Freud não, Void. Pra mim, aquilo é o abismo puro que tá sendo representado ali. É a morte. É a morte. Porque, de fato, você tem o túmulo e você tem não é uma cratera aquilo, como que é? Um vazio, enfim, né? Você tem uma passagem ali que leva para um vazio, de fato. Para mim, aquilo foi a definição de void. Cara, mas é muito lindo essa parte. Nossa, mesmo, porque o teatro, até isso vira o detalhe, porque o teatro mimetiza a floresta real, né? Aí você vê que até nisso, o próprio, era uma época que o roteirista também era um montador, né? O Shakespeare, ele estava como roteirista, montador da peça e ator. Veja bem, ele não é roteirista, para de chamar ele de roteirista, né? Ele é o escritor da peça, ele é o teatrólogo, não, Fernando, ele é o grande... é dramaturgo. Dramaturgo. Não, ok, mas eu tô dizendo assim... Roteirista não dá. Não, é que ele tá com acúmulo de função ali, entendeu? Se tivesse um sindicato, você ia ver o que ia acontecer. Fechava a peça dele na hora. Não, mas o que eu quero dizer assim, dado esse nível de envolvimento... É porque tem gente que só escreve a peça, mas quem faz a montagem é outra pessoa. Vocês entenderam? Tipo, Nelson Rodrigues morreu e tem gente montando a peça do cara. Então nem sempre quem roteirizou é quem montagem. Mas quer dizer assim, dado que ele está ali, então ele não só imprime essas discussões e dicotomias da história
no roteiro, mas também na direção de arte da peça. Então, desenhar essa floresta, desenhar o portal, até a forma com que ele se desfigura, né? Ele se veste meio de branco e ele joga um cal. É porque ele é fantasma. Fantasma. Que forma de representar o fantasma, né? Na antiguidade. Linda. Sim. Não, e é muito bonito ele se preparando, né? Porque a diretora investe um tempo nisso. Mostra ele se preparando, se fantasiando, né? Se maquiando. E aí ele entra. E aí você vê toda a emoção dele viver na peça, porque daí ele, bom, beleza, agora eu sou um fantasma, eu vou poder dialogar com meu filho, porque na verdade eu queria que meu filho fantasma conseguisse falar com ele de alguma forma. E pode ver que a questão do rosto, né, dele fica muito marcado. E depois, quando ele consegue lavar aquele rosto, parece que ele volta entre nós ali, mas ele fica de cantinho. Então, assim, todas essas partes da direção de arte ali. E sabe o que eu acho que é uma coisa também muito interessante? Você tem a geral, onde tem o povão, e aí tem não eram bem cabines, né? Mas sabe aquela parte do fundo do teatro mais elevado? Uma coisa que eu acho interessante ali é que ela propõe uma certa universalidade da dor e tal, porque mesmo a galera dos balcões ali também estão tentando abraçar o autor, estão se condolendo com o luto. Não tem uma distinção de classe. Todo mundo ali mostra, acho que corrobora mais a ideia de que é um drama universal. Mesmo os caras mais nobres ali dos balcões mais altos também estão sofrendo, também estão se preocupando em dividir esse luto e tal, se emocionam com a peça. Então tem muita simbologia na direção de arte ali e é muito bem feita. Né? Tá louco. Que filme, que filme. Eu adicionaria só, ao invés da gente... é muito comum, por isso que a gente chama de senso comum, ficar no ser ou não ser, eis a questão, né? Mas o monólogo do terceiro ato da peça do Shakespeare, naturalmente, que vai além do ser ou não ser, eis a questão, porque isso virou uma marca do Shakespeare, né? Ele é um monólogo sobre existência e morte. Né? Então eu recomendo que os nossos leitores leiam pelo menos toda essa estrofe, né? Que é, enfim, o terceiro ato ali, pelo menos se não forem ler a obra ou se não forem ver nenhum filme, para irem além da questão existencial que se põe ali, né? Porque é uma fala sobre a aceitação da morte. Ok, muito bem. É muito bom. Querem acrescentar mais alguma coisa? Acho que falamos sobre tudo, né? Vocês querem fazer aquele fechamento que eu propus outro dia, tipo, filmes nessa linha para as pessoas assistirem? Quem gostou disso? Quem gostou desse filme gostaria de assistir qual outro, meus queridos? A gente já falou da Bruxa aqui, só que é uma outra pegada. Eu recomendaria a Bruxa, deixaria a Bruxa com recomendação, né, do Robert Eggers. Colocaria também, por ser uma temática muito parecida, o After Sun, com o Paul Mescal. Vocês não viram, né? Eu vi, maravilhoso. Deixaria o After Sun, porque é uma relação de pai e filha também, ausência e questionamentos existenciais muito, muito, muito interessante, 100% baseado em fatos reais. Isso eu não sabia que era 100%. É a história da diretora. A diretora é a filha do filme. Entendi. Charlotte Wells, é ela. É ela contando sobre o pai dela, o primeiro filme que ela faz na vida. Triste, meu Deus. Eu acho que de maneira... agora. Eu acho que é um filme muito recente, então duvido talvez que os nossos ouvintes não estejam vistos, mas eu acho que tem muito paralelo com Ainda Estou Aqui. Essa questão da ausência, e dificilmente aceitar o luto e tal. Filme brasileiro, sabe? De ditadura. Mas não sei se vocês já viram esse filme assim brasileiro. Né? Esse pelo menos é bom, né? Ao contrário do mas eu acho que assim, tô exagerando, lógico, nos paralelos, né? Mas tem toda a construção da família, aí a felicidade é mostrada, aí tem a ausência do pai, a tentativa de achar. Então, para quem quer ver um filme sobre família bom, independente do cenário histórico como esse, eu acho que Ainda Estou Aqui é um filme, recentemente, eu achei muito bom. Assim. Eu não vou indicar nada, porque não tem nada que se compare a esse filme. Ponto. Não, claro. Nem em história, não vou indicar. Eu sempre indico 2, né? Hoje eu vou roubar, e aí eu vou roubar de outra forma, não vou indicar. Você me mata, velho. Olha, gente, desculpa, viu, quem tá nos ouvindo.
assistam aí Ainda Estou Aqui e After Sun, então fiquem só com esses Fica dois com isso filmes. aí, E a né? bruxa. É, E a põe bruxa. os- Esteticamente a bruxa, mas o resto não tem nada a ver. Põe E os todos os outros filmes sobre Shakespeare são razoáveis, né? Então, Ô louco, e Shakespeare apaixonado? nossa senhora, um dia a gente pode, né? Existe uma mácula em torno desse filme, apesar de eu achar ele bonitinho, né? Gente, é isso então. Bom, valeu. Assistam o filme, Valeu, voltem pessoal. aqui, comentem. O maior filme do ano, sem sombra de dúvidas. Torcendo por ele no Oscar. Até a próxima. Até Tchau. mais, pessoal. Levem lencinhos.